tratando sobre uma viagem a Brasília recente em busca de recursos para o setor da saúde, restante saber na prática no que se converteu esta viagem e os encontros lá mantidos. Por isso, trazemos ao programa o William de Gaetano, o secretário de administração. Bom dia, William. Bom dia, Daércio. Bom dia, Tadeu. Bom dia, equipe. Bom dia a todos que estão nos assistindo nessa manhã. Dessa vez, uma visita específica no Ministério da Saúde. Exatamente, Daércio. O prefeito Cido, eu acompanho ele em várias, nós costumamos ir a Brasília e também no governo do estado de São Paulo para andar com projetos que já estão, né, na mesa, vamos dizer assim, e buscar novos recursos. E desses encontros tem saído várias e várias projetos para a cidade, né? Como na última segunda-feira demos a ordem de serviço, inclusive com a presença virtual do Padilha, né, que ele entrou ao vivo, da unidade de saúde nova ali do Pinheirinho. E dessa vez, a visita que fizemos em Brasília na última semana foi para buscar recursos de custeio para a saúde. Então nós pedimos lá recursos que o Ministério da Saúde ele tem, né, muito dinheiro no sentido de que, assim como em Matão, como na Prefeitura, o Ministério da Saúde tem, né, o governo federal tem um mínimo que ele tem que gastar em saúde no país. Então nós fomos buscar esses recursos porque nós estamos em um momento que o nosso orçamento está estagnado, ele está parado. É o mesmo orçamento do ano passado e será o mesmo ano que vem. A gente está com o mesmo orçamento. Então nós temos que buscar fontes de recursos diferentes para complementar a renda e assim andar com os projetos. Então nós pedimos recursos para o Ministério da Saúde, para custeio mesmo, para medicação, para comprar insumos e enfim, tudo aquilo que precisa. Temos um projeto também de um CAPS AD, que está circulando lá dentro do Ministério, nós fomos também verificar como que estava, pedir agilidade, né? Recursos para dengue também, por mais que nós fizemos todo esse esforço nos primeiros meses para conter a epidemia e conseguimos, né? Você pode ver que agora Matão estabiliza e a região começa a aparecer os casos, mas você tem que ser um trabalho contínuo. Se você parar agora, você obviamente terá um cenário similar em breve. Então, para continuar essas ações, inclusive como isso aconteceu no país todo, o Ministério criou uma linha de recursos justamente para atender as ações de combate à dengue, e a gente pediu recurso ali também para isso, né? Também para uma rede, que era a antiga rede Cegonha, né? Que era para você melhorar, incentivar o parto humanizado, você ter todo aquele trato pré-natal, chama rede Ayla, se eu não me engano agora, mudou o nome e a gente também foi conversar sobre recursos para ter isso também para Matão. Enfim, nós fizemos todo um pacote de pedidos para o governo federal e especificamente no Ministério da Saúde, que totalizam ali em torno de 25 milhões de reais. Para nós pedimos, fomos muito bem recebidos pelo ministro e pela equipe, né? Então começou já a direcionar. Todos esses pedidos nós levamos documentações, processos técnicos para mostrar que realmente nós temos essa necessidade. E também pedimos para complementar o repasse das equipes multidisciplinares. Matão tem essas equipes multidisciplinares, que é médico, fono, várias outras profissões da área de saúde que visitam os pacientes ou que fazem um tratamento diferenciado. E isso pode ser também remunerado pelo Ministério. Então a gente pegamos a informação de como fazer o credenciamento, fazer o encaminhamento, né? Aproveitando que estávamos em Brasília, fizemos alguns contatos com parlamentares. Era uma semana mais atípica lá, porque estava tendo uma reunião do BRICS com os parlamentares. Então o Congresso estava fechado. Então nós fazemos conversas mais por telefone ou fora do Congresso, porque justamente estava fechado, porque tinha parlamentares dos países do BRICS, né? E nessa nós conseguimos lá mesmo mais R$850 mil para custeio da saúde e parte na assistência social. Esse já não é um pedido, já foi conseguido uma conquista lá com parlamentares, né? E já encaminhamos também para poder. Nós temos alguns pedidos em Brasília, que é a construção de um centro esportivo no Paraíso, mais uma creche lá na área do Vale do Sol, que é pelo PAC. Nós aproveitamos já para conversar sobre isso nos ministérios. Ainda não saiu a seleção, mas nós fomos lá já até para demonstrar o interesse, mostrar a necessidade. Enfim, foi uma viagem produtiva, estamos bem confiantes justamente pela recepção que nós tivemos no Ministério da Saúde, já o encaminhamento, porque após a reunião nós já fomos para uma área técnica para demonstrar toda a necessidade e agora é o caminhar para que esses recursos sejam liberados para Matão. Daí esperar que, por vontade própria da União, eles aumentem o repasse dos municípios
é sentar na cadeirinha do papai confortavelmente e esperar, né? Ou então faz isso, bate porta por porta, naquele sentido de que um não eu já tenho, quem sabe eu consigo um sim. A gente O brinca. negócio é pedir, ué. Nós brincamos que ela é passar canequinha, às vezes. Você vai levando a canequinha. O jogo é esse. Porque, de fato, Léo, se você pegar 4 anos para trás, né, que tivemos um período de pandemia, que esses órgãos estavam todos fechados, né? O Cido fez 4 anos agora, no último dia 6 como prefeito, né, que ele assumiu pós o falecimento do prefeito Adalto. E você pode ver que sempre tem a gente faz essas visitas, né? Então, sempre já foi noticiado outras vezes e sempre a gente volta com alguma coisa importante para a nossa cidade. Seja investimento, seja parceria, seja o que for necessário para Matão, né? Como eu disse, como agora nós estamos com esse orçamento enroscado, no sentido dele estar estagnado, né? Do ano passado esse e o próximo, tem que ter, aí sim você tem que ir mais lá com a canequinha e pedir recursos para os entes, né? Tanto federal quanto estadual. Eu queria aproveitar, eu estava vendo aqui na assessoria de imprensa a divulgação, que vocês também visitaram o Ministério das Cidades e do Trabalho. Isso. Alguma coisa especial? Não, o prefeito Cido ele conhece o ministro Marinho, que é o ministro do Trabalho e Emprego já há muitos anos, né? E nós estamos conversando com o ministro sobre a implantação de cursos de tecnologia aqui em Matão. O Ministério do Trabalho e Emprego fez uma parceria com a Microsoft e eles estão disponibilizando para os municípios cursos de capacitação profissional na linha de tecnologia. São várias trilhas de conhecimento que totalizam aí quase 700 horas de treinamento, mas você não precisa fazer, assim, eles são modulares. Você vai fazendo, se você fizer todo o curso, você sai com uma certificação maravilhosa. Ou você vai naqueles que te interessam, né? Então nós estamos conversando com o Ministério do Trabalho para trazer isso para Matão. É muito simples, é montar um laboratório de informática, ou usar um que a prefeitura tem, porque você tem que ter algumas aulas presenciais. O aluno estuda muito online, tem que ter um laboratório de suporte com um monitor treinado pela Microsoft, né? Então, por exemplo, eu vou lá, eu vou ser treinado e vou ali trabalhar com aqueles pessoal. Então nós conversamos isso com o ministro, estamos caminhando com isso. Agora, na reunião que nós teremos agora de manhã com os secretários, nós vamos ver se a gente consegue já estruturar esse laboratório para poder depois fechar parceria com o Ministério. E no Ministério das Cidades, nós passamos mais para fazer um convite ao ministro Jader, porque nós recebemos a informação que agora, no próximo mês, no mês 7, a partir do dia 20/7, as casas lá do Vila Flórida, que são do Minha Casa Minha Vida, estarão concluídas, aptas a serem entregues. Mês que vem, então. Mês que vem. Então, nós já fomos conversar com o ministro, né? O ministro não, nós conversamos com a assessoria para fazer o convite, para organizar, para uma possível vinda. Isso, porque liberando a data, eles, como tem um tempinho ainda, dá tempo de organizar a agenda e tal. E quando o ministro veio a Matão, ele manifestou a vontade de voltar para a entrega. Lembrando que lá tem 90 casas que são do faixa 1, do Minha Casa Minha Vida, mas é um loteamento de quase 1.000 unidades habitacionais, claro que todas financiadas, né, pelo Minha Casa Minha Vida, que tem parceria com o governo federal e também o Casa Paulista, governo estadual. Então foi mais um convite ao ministro, né, para que possa vir fazer a entrega dessas casas e liberar isso para a população. Seria importante você falar também, na volta, na sexta-feira, houve assinatura da escritura para a usina de resíduos de construção, que é uma situação muito importante e que é um problemaço para Matão. É um problema que nós temos há quase 15 anos, né, que é uma área para descarte dos resíduos de construção civil. Começou a fazer esse acúmulo desse material lá no Paraíso, numa área da prefeitura, e acabou crescendo demais aquilo. E a prefeitura precisa pôr um fim. O fim é criar uma solução, porque assim, esses resíduos vão continuar sendo gerados. Sim, claro. Simplesmente a gente fingir que ele não existe, não vai resolver o problema, né? Então, o que a prefeitura fez? O Cido negociou uma área com o Dr. Luiz Rodovil Rossi, que ele é um empresário que já de 95 anos, fez recentemente 95 anos, mas que ele tem muitas ligações aqui com o Matão, ele foi sócio de algumas empresas aqui, então ele tem propriedades. Nós fizemos um acordo, uma desapropriação amigável, né, entre as partes, e na sexta-feira o Cido assina a escritura tomando posse daquela área para o município, né? Agora o que nós vamos fazer é levar a energia, porque você precisa ter agora um poste de energia lá, cercar toda a área,
E nós estamos também caminhando com o governo federal para a construção de uma usina completa mesmo, com todos os aparatos. Mas até essa usina sair e também construir ela, o que nós fizemos? Nós temos parcerias com alguns consórcios para trazer para Matão aquelas máquinas de britagem, para você já poder trabalhar. Então, o que acontece? A área ela já teve uma licença prévia da CETESB, agora nós vamos efetivar essa licença de operação. Nós vamos trazer esse maquinário dos consórcios. Então, ao mesmo tempo que nós vamos tirar aquele material que está no paraíso, nós já vamos processá-los e utilizar aquele material nas estradas, nas construções e tudo mais. E começa a limpar toda aquela região do paraíso. William, tudo bem, eu sei que o equipamento aí deve ter uma alta produtividade para processar isso tudo, mas ele vai ter duas funções aí nesse caso: processar o dia a dia e aquela montanha que está lá, que não é tão simples assim dizer, olha, nós vamos processar o que está lá acumulado, porque nós estamos falando de algo ali De 15 anos. de 15 anos que não vai ser processado em pouco tempo. E aí? É aquilo que nós falamos. Agora você vai ter um passo que não tinha antes, porque antes o que nós estamos fazendo? Ficou 15 anos só acumulando. Desde o ano passado, aliás, e retrasado, esse ano ainda não, nós fizemos uma parceria com o DAI de Araraquara, nós levávamos o material para lá para triturar, mas era muito pouco, né? Porque o DAI processa Araraquara e tinha que processar o nosso. Então ia 1, 2 carretas por dia, né? Um volume considerável, mas ante o tamanho do problema é grande. Com agora essa área, com a usina e também esses britadores que nós vamos trazendo, você estanca o problema paraíso. Tá. Você estanca, aí você começa a canalizar tudo para essa área correta e ela já começa de maneira correta. Então já chega lá, divide o material de maneira correta, porque nós temos 2 problemas lá, Daércio. Além do acúmulo daquele material, às vezes a mistura, o pessoal joga tudo com tudo e aí você não consegue separar, você tem um problema. Então quando você começa um local correto, você já vai separando e lá no paraíso, qual que é o nosso intuito? Pegar aquele material, claro que isso vai demorar alguns meses para fazer e tirar de lá. Eu imaginava mais que um ano. Não, para tirar. É muita para coisa. tirar de lá vai alguns meses, né? A ideia Só é pra limpar. tirar. Isso. Com muitos caminhões e e vai máquinas, muitos né? caminhões, muitos caminhões. E depois o processamento, sem sombra de dúvida, como você disse, não é algo novo, não é algo rápido, porque você tem toda a geração do dia a dia que vai ter que ser E mais canalizado o que para ficou lá pra trás. e o processamento do que estava para você não simplesmente trocar o resíduo sólido de um lugar para outro. Não é o intuito nosso. É fazer a troca ordenada e já ir fazendo o processamento e estancar aquele problema. Então, o primeiro foco com essa área é estancar o problema lá no paraíso e começar a processar. E aí, obviamente, as coisas vão entrando no eixo. Óbvio que para você ter uma situação que seja, vamos dizer assim, sustentável e permanente, isso vai levar, obviamente, um tempo até tudo isso estar organizado. Mas, assim, a gente dá um passo grande no sentido que estava parado e agora a gente tem um norte, né? E aquilo lá, Dar, você percebe, às vezes pega fogo, porque além do material de construção civil, é isso que eu falei, a questão da mistura. Então, tem galhos de árvore, tem sofá, tem colchão, tem produtos inflamáveis. Que nem umas semanas atrás, pegou fogo lá. Teve toda a equipe nossa ir de madrugada lá para poder fazer a contenção dessa chama, das fumaças, etc. Né? Prejudica todo mundo que mora ali no entorno e enfeia também ali o bairro. Né? Então, a ideia é fazer essa limpeza ali e depois, obviamente, você ter um local adequado para processar todo esse material. Aproveitando esse gancho, domingo retrasado, quando o pessoal chegou para montar suas barracas na feira, eles deram de cara com uma situação dessa. Alguém foi lá no canteiro central e despejou galho, tinha poltrona, tinha banqueta. Tinha um armário que eu vi. Tinha um armário, né? E algumas pessoas também utilizando o canteiro central para finalidades que não eram os da feira. E o pessoal estava pedindo fiscalização, o que pode ser feito. O que você pode nos dizer em relação Nós a temos isso? na feira fiscalização constante. Constante. Né? No caso do comércio. Obviamente que se eles verem alguma coisa diferente, eles acionam as áreas. Nós temos equipe de cata-treco, como é colocado, cata-entulho, cata-galho. Nós temos, isso é feito sistematicamente em Matão. O problema é isso daqui, por exemplo, aquele material lá foi depositado na noite, na virada ou na manhã. Sim, madrugada. E obviamente que quem fez o descarte deve ter pensado, como aqui tem movimento, vão ver, vão limpar. Errado, porque você tem um PEV próximo, que é ali do lado do Caique.
Por mais que ele não funcione aos domingos, né, você pode levar esse material na segunda, na terça, né, fazer outra forma. Agora, simplesmente pegar um material daquele, inclusive com um armário, eu vi lá o material, e jogar num canteiro central, é muita falta de educação da pessoa, né? Sem dúvida. Enfim, mas nós temos um problema, Tadeu, que é recorrente na cidade, das pessoas fazerem esse descarte em lugares errados. Então, numa área verde, deu descarte em qualquer lugar num canteiro central, numa área que às vezes eles acham que é da prefeitura, e vão jogando. Por mais que nós temos um sistema de monitoramento que já pegou alguns casos, tal, a pessoa às vezes sai fora da cidade. Nós já vimos às vezes nesses caminhos de canavial, o pessoal beira de vicinal. Eles jogam assim como se nada tivesse acontecido. O trabalhador é um exemplo disso. Já teve problema com usinas aqui próximas, que é aquele equipamento que passa para fazer a colheita, tal, às vezes enrosca, porque achou resto de concreto, por exemplo, jogado no meio de canavial. Enfim, a pessoa também tem que se conscientizar, porque não adianta você criar as políticas públicas, criar as estruturas, se a pessoa acha mais conveniente na porta da tua casa jogar o lixo, sabe? É complicado. Estou achando uma informação, o Adriano teve aqui, aliás foi por link, falando que não havia necessidade de ninguém acampar na frente da prefeitura, né, para tirar o vará, que vai ter o prazo certo, depois tem a demarcação. E a informação é que já tem gente... Desde sexta-feira. Já desde sexta-feira acampado lá? Desde sexta-feira. Sexta-feira eu saí da prefeitura por volta das 6h30, mais ou menos, né? No que eu saí de lá, eu dei de cara ali já com o pessoal com cadeirinha de praia. Cadeirinha de praia. Cadeirinha de praia acampando. Na verdade, gente, assim... Mas são pessoas de fora, não daqui. Tem alguns de fora, alguns daqui. Tem gente daqui, inclusive, que faz... Acampado? Que vão revezando, tipo, uma hora vai eu, uma hora vai o Darcy, uma hora vai vocês, vocês vão revezando ali. Não há necessidade, mas a gente sempre tenta antecipar para poder e dar um prazo para esse pessoal não ter essa... com frio, com chuva, com tudo, a pessoa fica lá na porta, não há necessidade. O Corpus Christi, que está chegando, né? Inclusive eu vi a propaganda da TV, muito bonita, por sinal, é a maior festa nossa. E tem o atrativo do camelô, né? Eu tenho 40 anos, desde criança eu lembro de que tem um camelô. Então, faz parte da festa Corpus Christi. E é uma oportunidade, Darcio, que o pessoal tem para ganhar um dinheiro extra. Ou é já o seu trabalho, né, ser feirante, ou ele vai querer ganhar um dinheiro extra nesse dia, comercializando muitas vezes alimentação. E então o pessoal vai lá e pega... quer pegar um bom lugar, vamos dizer assim. Só que você pega no camelô, todo o entorno ali do lago, do conjunto poliesportivo, é rentável, porque o pessoal está circulando lá, né? Então, se você pegar no comecinho, no feio, todo qualquer mundo lugar... faz o entorno. Então, né? Mas é o medo de ficar sem, né? A gente entende, não tem necessidade. Agora, nesse primeiro momento, a gente libera para os comerciantes de Matão, e só depois, no dia, na véspera, que nós liberamos para o pessoal... que vem de fora, porque normalmente é quando eles vêm mesmo para cá. A nossa equipe vai estar lá à disposição o tempo todo. Né? Nós montamos lá uma estrutura de fiscalização. Na frente do Adelino, né? Na frente do Adelino. Esse ano nós combinamos com o comando da polícia, nós vamos ter também um link do vídeo monitoramento lá, porque naquela região vai ter a nossa equipe da fiscalização, a nossa equipe de segurança privada e da prefeitura, guarda, agentes de trânsito, e a polícia militar. Nós montamos ali tipo um QG, né? Já é tradição, mas dessa vez a gente organizou para que nós possamos ter ali um controle. E apesar do vídeo monitoramento vai estar com todos os olhos voltados para as áreas de festa, nós vamos colocar lá vamos dizer, uma mini centralzinha para o pessoal poder já ser rápido ali, né, no atendimento. Combinamos isso com o capitão, inclusive todo o entorno ali do conjunto vai ter algumas interdições de trânsito, justamente para fluxo, né? As barracas vão ficar todas dentro do aro interno do ginásio, então, ou seja, a barraca fica de frente para a rua do outro lado, né? Então, se tiver que fazer uma evacuação, um incêndio, ou um atendimento do SAMU, por exemplo, alguém que passou mal, você está com a faixa livre, né? Então você não tem nenhum perigo. Então nós estamos organizando de forma que seja bom, mas voltando ao inicial, não tem necessidade de ninguém ficar acampando ali, né? Lá, né? Ainda mais esses dias que está chovendo, fazendo frio, não há essa necessidade, vai ter espaço para todo mundo. A menos... Não, ok. Então, restou aqui uma pergunta, aproveitando sua presença,
E o fato de que você sempre está muito inteirado sobre vários setores da prefeitura ao mesmo tempo, uma pergunta de um ouvinte hoje de manhã, perguntando se de fato estão colocando radar na Avenida Marquesan, que é a nossa via de acesso, que liga aqui a cidade à rodovia Washington Luiz. Né? Ali já existiam câmeras que são do monitoramento do município de segurança, que ela lá não tem função de autuar nem nada, mas o que essa ouvinte disse, olha, estão implantando um radar ali, tem um aparelho lá, o Reuel aqui, que atua com a gente aqui também, disse, olha, tem um radar lá com plástico ainda envolvendo equipamento, mas tem. E daí ficou aquela dúvida deles, isso aí está sendo mesmo implantado, um radar fixo aqui no acesso do nosso município? Você Olha, tem informação sobre isso? todas as vicinais, elas são de responsabilidade do DER, né, do governo do estado de São Paulo. Eles estão fazendo uma expansão, sim, de radares, só que nós não recebemos nenhum comunicado que Matão receberia algum. Posso verificar com o DR sem problema nenhum e retorno com a informação. Mas o governo do estado ele ampliou, sim, essa quantidade de radares de controle, principalmente nas avenidas, nas vias, né, que é de sua responsabilidade. Se você pegar aqui, que eu fui recentemente, eu acho que muitas pessoas viram, esse trecho Ribeirão aqui na Faria Lima, colocaram acho que mais 7, 8 radares. Sim, mas aí é rodovia. Isso. Então, mas ali pela Artesp. O DR faz a mesma coisa nas vicinais. Então, por exemplo, se você pegar a vicinal que vai para Ibitinga ali, já tem vários radares novos lá, já, com plástico preto ainda, mas colocaram vários. O DR está também, da mesma forma que a Eco Noroeste está colocando nas vias dela, a DR também está colocando. Eu tive com o prefeito Cido há umas 3 semanas em Ibitinga num encontro do Tribunal de Contas, e nós fomos notando que na rodovia, aquela que passa próxima a Embraer, são vários radares novos. Então, de fato, Daércio, por essa observação que nós fizemos, o Estado está colocando, né, o DR, para garantir a segurança das vias. É um projeto muito legal. Vou checar esse caso de Matão e retorno, mas muito provavelmente sim, até porque ele está fazendo isso em outras vicinais. Até porque algo parecido aconteceu uns 15 anos atrás, quando colocavam radar, mas desta vez não fixos, aqueles radares móveis, na Baixada, vamos dizer, no sentido Washington Luiz, Matão na Baixada ali, quando existia um grande bambuzal ali, que depois acho que foi arrancado para aquela obra. Fez a rotatória. Da rotatória ali, daquele conjunto, né, novo ali. Mas naquela época a discussão toda culminou com a retirada do aparelho por, no entendimento verbal, entenderem que é atribuição do município. Né? Embora a gente saiba que o DR tem obrigações, inclusive tem a obrigação de fazer uma rotatória, e disso ele não fala, né? Na ligação do IPs aqui, um monte de outros bairros, os moradores não precisariam vir aqui na avenida, pegar toda essa extensão, porque se tivesse ali, naquela entrada ali de secretaria e de coisa da Avenida Marquesan, e o bairro ali, a obra que, se é assim, então o DR... Sim, também tem essa... parece que ele não responde muito pelas obrigações dele, tanto quanto faz valer o seu direito de explorar o radar numa via de acesso que, para todos os efeitos, é municipal, né? Só que aí... É uma avenida municipal. Na verdade, a Avenida Marquesan, da Prefeitura, dessa rotatória que você citou ali, para cima daquela entradinha da Marquesan, para cima, até chegar na Avenida Baldan. O restante dela, até acesso ao Washington Luiz, ela é uma vicinal do Estado, né? E por mais que a Prefeitura dê manutenção, faça algumas coisas, ela é ainda de responsabilidade. Então, todas as nossas vicinais, né, a Cal Fischer, a Trabalhadores, a Clito Bastia, todas nossas, elas são de gestão do DR. Então, as vicinais é DR, as rodovias é Artesp, né, que é o que gerencia, cada um com o seu. Então, por exemplo, o DR, quando ele faz nós fizemos esses recapeamentos todos. Ele faz uma parceria com o município, ele faz um convênio, mas para agilizar o processo, mas é dele, né, a via. Então, Darcio, e nós temos notado que as vicinais eles estão realmente implantando, toda a região estão implantando radares. Eu vou checar esse caso aqui de Matão e retorno para vocês. É bom mesmo, até porque depois na prática, se acontecer o que aconteceu naquela época, vai sobrar pro ouvido de vocês aqui, viu? Não vai sobrar pro DR, não. Sério. Vocês precisam... A bronca vai cair na prefeitura aqui. Não tenha dúvida. Como sempre, né? Vocês precisam falar
sobre aquelas pessoas que estão enchendo o muro do cemitério de lixo e móveis velhos. Eu não sabia dessa. É aquilo que nós estamos falando. Lixo novo na parada. Lixo novo, Lançamento de um novo loteamento para descartar lixo. É No aquilo, muro do cemitério. é aquilo no que eu muro do falo, cemitério. é a mesma coisa, assim, a pessoa vê um local, principalmente um local público, e começa, É aqui mesmo, vai né? jogando as coisas, né? E nossas equipes ficam fazendo as limpezas, mas assim, você limpa aqui, virou as costas, no outro dia tá lá de novo. Tem outro lixo. A pessoa, ela tem aquela, parece que é um treinamento cognitivo, né? De achar que tá correto, igual um animalzinho, você não dá um ossinho, um brindinho quando ele faz uma coisa correta e você não dá quando a pessoa... O fato da prefeitura limpar, a pessoa entende que está certo jogar ali. Né? Então a gente coloca a placa. Ali no campo do bosque mesmo, na Trolese, tem uma placa escrito proibido jogar entulho. O que joga tem no pé da placa? Entulho. O entulho. No pé da placa. No pé da Mas placa. É isso mesmo. Coisas do ser humano. Diz que o ser humano, inclusive, entende essas placas como algo desafiador para ele. Então, a palavra proibido instintivamente desperta no sujeito a ideia de que eu vou contrariar isso. E coloca. Então, se você tem que colocar jogue lixo aqui, Aí não joga. aí não tem Acho graça. que a gente vai mudar a placa. É verdade, é assim que funciona. Não, mas infelizmente Você passa lá, você vai ver. Tem a placa e embaixo tá o entulho. Obrigado, William, pela presença. Dércio, eu agradeço. Uma boa semana a você, a equipe, a todos que nos ouviram e nos assistiram nessa manhã. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Heitor. Curiosidade, mas eu não queria ser indelicado, mas posso fazer uma pergunta para você? Claro, à vontade. Porque, enquanto você falava aqui dos mais diferentes assuntos, eu vejo que você está inteirado sobre tudo. Se tem um cara que conhece essa prefeitura é você. Ademir. Mas esse tem uma inserção já política, vamos dizer, eleitoral, ou política, que não é teu caso. Então a ideia que a gente tem sempre que te ver esse é o cara técnico, mas que sabe muito. E é muito cedo falar sobre isso, mas tenho curiosidade de fazer uma pergunta a você. Não é hora para isso, estou sendo indelicado, mas muitos fariam essa pergunta se tivesse oportunidade. Lá no fundo, ainda que não seja para o momento, você tem algum sonho de se candidatar, sabendo-se que a próxima eleição não terá nenhum fenômeno de voto? O que me faz imaginar que vai ser uma eleição com bastante candidatos, parelhos. Mas você é um cara que conhece muito, está lá dentro e tudo. E diante de uma possibilidade dessa, você pensa em se candidatar? Dércio, eu nunca A prefeito? tive essa pretensão. E, assim, eu já estou na prefeitura, as pessoas às vezes me conhecem porque assim, eu fui muito obeso, depois mudei, então, mas é o mesmo, né? A mesma coisa. Quase 20 anos que eu trabalho no poder público. Eu entrei com 20 anos de idade, eu estou com 40, né? Quase 41. E sempre nessa linha, bem que você falou, técnica. Então, eu sempre fui a pessoa que... Eu tenho esse conhecimento justamente porque, como eu trabalho com convênios, com projetos, com as secretarias, você acaba conhecendo o todo, né? Mas eu nunca tive essa pretensão de ser candidato a nada, nem a vereador, nunca fui candidato, a nada. Eu gosto muito de trabalhar pela cidade, gosto muito, é prazeroso, é desafiador, é cansativo, mas é prazeroso. Eu sou mais dos bastidores, então... apesar da gente sempre estar na entrevista, conversando para dar satisfação, porque faz parte da função Do seu trabalho. do trabalho, eu gosto muito de ver as coisas funcionando, né? Então, assim, vamos implantar um poupa-tempo, vamos implantar um vídeo monitoramento, vamos fazer uma obra, então... Não a resposta. Buscar. Então. Eu nunca pensei nisso, na verdade, né? Nem eu nunca pensei nessa possibilidade, porque nunca passou pela minha cabeça se candidatar a alguma coisa, né? Eu acho que a gente tem nomes muito bons no nosso partido, falando disso, no grupo que eu tô, mas aí é com o tempo, né? Vamos ver o que vira. Mas hoje eu não tenho pretensão alguma para nada. Eu quero continuar esse trabalho. Desculpa se eu fui abelhudo em perguntar. Estamos aqui para uma isso. curiosidade que... Jornalista é curioso, né? Bom, se eu não Faz puder parte, fazer né? pergunta, né? Se a gente não puder fazer a pergunta, então vamos embora O para agente casa. público não tem que responder por que vir qualquer aqui. coisa, né? Então, Tá certo. Obrigado, William. agradeço Bom dia. mais uma vez e bom dia a todos.